Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, graça e a paz, do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já estamos aqui de pé. Eita Deus, mais um dia na presença do nosso adorado Senhor, pedindo que Ele nos capacite, nos renove, nos preencha, nos encha, nos conduza, em mais um dia na sua presença bendita e poderosa, em mais um dia de campanha. Hoje eu tô meio adoentada, meio dodói, meio gripada, sei lá o que é isso, mas estou aqui, Eu não posso deixar nunca, meu Deus e meu Pai, de cumprir com os meus votos diante de Deus. Eu corro e faço aquilo que Deus pôs no meu coração, porque eu acho assim muito lindo a forma como Deus tem trabalhado e conduzido a nossa vida durante esta campanha. E eu estou muito feliz porque já estou vendo, graças a Deus, o mover de Deus na vida de muitas pessoas que já têm me ligado, já têm dado sim o seu testemunho de vitória. Como é bom, gente, a gente poder contemplar o trabalhar de Deus. Pelo menos a minha alegria é muito imensa quando eu vejo pessoas que eu tenho orado, pessoas que eu tenho comprado briga mesmo na presença do Senhor, e eu vejo essas pessoas sendo abençoadas. Gente, para mim não tem preço. É muito bom quando a gente pode contemplar o crescimento e acompanhando a vida dessas pessoas. A gente percebe, aleluia, quão maravilhoso é o trabalhar de Deus paulatino na vida dessas pessoas. Então eu louvo a Deus por essa maravilhosa graça, eu louvo a Deus por esse trabalhar bendito, por esse trabalhar imenso. E eu creio que nessa manhã o Senhor, de forma tremenda e poderosa, Ele está trabalhando em favor das nossas vidas, para minimizar os nossos problemas, para dar uma parada aí nos ventos contrários, para nos encher da sua felicidade, para nos conduzir debaixo da sua graça bendita. Eu sei, querido, que todo dia nós iremos passar provas e tribulações, mas há um jeito hoje de dar graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor. E eu creio que nessa manhã, de forma tremenda e poderosa, o Senhor, Ele vai te responder. Ele vai derramar sobre a tua vida a unção preciosa do seu Espírito. E aquilo que tem causado tristeza, desgosto, angústia ao seu coração, não tem problema não. Deus, o Senhor, Ele se utiliza até de situações como essas, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos encher, para nos conduzir, é claro, para aperfeiçoar o nosso caráter nele. Disso eu não tenho a menor dúvida. Às vezes a gente fica meio que sem graça quando a gente está diante de uma situação que a gente não entende. Mas o Senhor já foi tão mais feliz e mais antecipado que quando lá em João 13, versículo 7, Ele disse: o que acontece agora, vocês não estão entendendo, mas amanhã você compreenderá. E eu acabo entendendo que verdadeiramente nenhuma gota do sofrimento que passamos é para nossa depreciação ou é para o nosso maltrato. Não, a gente com certeza tem aí a mão do Senhor permitindo para nos lixar, para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para que venhamos ser pessoas melhores. Então, em nome de Jesus, aguente, suporte mais um pouquinho este vale, na certeza de que Deus, o Senhor, está preparando aí, em nome de Jesus, um novo tempo, um tempo de transformação, um tempo de crescimento, um tempo de renovo, um tempo de cura, um tempo de milagre, um tempo de oportunidades. Afinal de contas, o Deus que transforma situações da mais difícil em um conto de vitória, é Ele que está no comando das nossas vidas e Ele é um dos maiores interessados em nos fazer vencer por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Guarde a sua mente, use hoje o capacete da salvação e eu creio que o Senhor, de forma poderosa, eficaz e eficiente, tremenda e nobre, Ele vai conduzir você debaixo da sua poderosa graça e Ele vai mudar o curso da tua vida, porque Ele é especialista em fazer esse tipo de situação. A história humana, ela não é feita de covardes que se escondem apenas atrás das suas lágrimas. Não. A história de um campeão, ela é feita literalmente por homens e mulheres que embraçam o escudo da fé e corajosamente enxugam as lágrimas, se levantam e reagem. Então, nessa manhã, vamos reagir, vamos agir e vamos crer
que em meio a tudo do que nós temos passado, o Senhor está na dianteira, está na retaguarda desse projeto para nos fazer trilhar um caminho de realizações. Nós alcançaremos, sim, queridos, os nossos objetivos. Nós teremos do Senhor um novo direcionar. Afinal de contas, Ele é o administrador das nossas vidas. Ele está no comando de tudo. Eu acredito em nome de Jesus que Ele há de agir, que Ele há de criar situações para que nós venhamos no final dessa grande caminhada, dessa longa caminhada, termos também uma longa história para contar. No meio de nós, aqueles que estão nos ouvindo agora, que escreverão sim, uma grande história de tudo do que tem vivenciado, como forma de mostrar que Deus, o Senhor, em todo o tempo, esteve do seu lado e trabalhando em favor das nossas vidas. É por isso que nós não iremos desistir, tá bom? Nós iremos olhar para a vida e iremos perceber que ela é uma continuidade daquela que está por vir. Então vamos viver uma vida vitoriosa agora, queridos. Independente de estarmos vivenciando um tempo de batalha, mas nós temos um Deus que é o nosso ponto de equilíbrio, que nos dá graça, fortalecimento e verdade, de forma honesta, nobre e zelosa. Ele tem nos conduzido na sua paz, tem nos livrado dos ataques grosseiros do inferno, que se levanta todos os dias com o objetivo único de nos puxar para trás, de nos manter numa situação de desvantagem. Porém, ainda que ele em alguns momentos nos mantenha ali debaixo do seu pé, fazendo-nos em algum momento pensar que estamos derrotados, é neste exato momento que nós veremos que recebemos, diante desse caminhar penoso, um preparamento diferenciado, que nos eleva em meio às dificuldades, nos arremessando rumo às vitórias que estão à nossa frente, que estão por diante. Então acredite hoje, filho querido, amado do Pai, que se a tua vitória ainda não foi alcançada, isso não significa dizer que o Senhor não tenha resolução para o teu problema. Isso não significa dizer que o Senhor não está montando aí uma baita de uma estratégia para resolver, para solucionar o teu problema. E no final de tudo isso você contemplar que verdadeiramente Deus, o Senhor, em todo tempo estava do teu lado, sinalizando, falando, dirigindo, conduzindo, supervisionando, abençoando e, é claro, removendo os obstáculos e resolvendo os nossos problemas segundo a sua perfeita eficiência, segundo a sua perfeita eficácia. Nessa manhã, o que eu e você temos que fazer é admitir que Deus, o Senhor, tem poder. Que Deus, o Senhor, Ele tem competência, que Ele tem habilidade para fazer coisas por nós que nós verdadeiramente, dentro da nossa condicionante humana, dentro da nossa maior, ou melhor, dentro do nosso maior passo de ousadia, jamais poderíamos alguma coisa fazer. Mas eu quero que você nessa manhã não desista. Eu lembro, aleluia, de um texto no livro de Neemias que quando ele soube da situação que estava o seu povo naquele exato momento, a Bíblia fala que Neemias chorou. Ele se resguardou, ele chorou a dor do seu povo. Porém, Neemias não desistiu. Ele se levantou e ele foi. E diante do quadro negativo que o seu povo se encontrava, e ele também, porque não passava de um simples mordomo, ou seja, ele não tinha condição nenhuma de fazer qualquer coisa por qualquer pessoa, nem por ele mesmo, que era um escravo da corte, que dirá pelos seus patrícios, pelos seus irmãos, pela sua família, pelo seu povo, pela sua comunidade. Mas a simples atitude de se levantar confiando no Senhor, depois de dias de oração, a Bíblia fala que Deus honrou a iniciativa daquele homem. E ao chegar lá, pasmem vocês, as dificuldades não foram solucionadas de cara. Ao contrário, ele encontrou ali homens e mulheres desanimados. Ele encontrou homens e mulheres tombados, submissos à dor, submissos à dificuldade. Naquele momento, o duro trabalho que ele tinha que desenvolver naquele lugar era animar um coração desanimado e dizer: guarda a promessa,
porque Deus, o Senhor, Ele nos ajudará. Ele nos garante a vitória. E naquela ocasião, quando eles estavam recobrando o ânimo, reconhecendo o poder do Deus que eles serviam, que estavam a ponto de executar aquela tão dura obra, a Bíblia fala que diante daquele levante que eles tiveram, daquela motivação que eles tiveram no seu ânimo, grande foi a puxada de tapete quando aqueles 3 homens, Sanbalate, Tobias e Gesem, se levantaram negativamente, no primeiro instante, se mostrando amigos. Vamos ajudá-los, nós estamos aqui para erguer os muros com vocês. Mas não acredite em qualquer tipo de ajuda que venha a te procurar. Com certeza, nem todo convite que vem é para você receber e nem todo tipo de ajuda é bem-vinda. Existem ajudas que verdadeiramente acabam por comprometer todo o movimento do teu braço nessa mexida de massa de bolo que você está preparando. O que Deus diz para mim e para você nesta manhã é: não desista, valente. Insista, persevere. Você vai chegar na outra margem. Você vai chegar do outro lado. Deus está com você. A praia é o lugar aonde Deus colocará os seus pés para sentar. Você vai ver a glória de Deus. A unção do Senhor repousa sobre a tua vida. Um novo tempo está chegando. E o Senhor, de forma tremenda e eficaz, manda te dizer: não desista, João. O teu choro chegou perante o meu altar. Muitas pessoas me perguntaram: pastora Ivna, me explica aí como é que é esse lance do choro de João. Eu não entendi por que ele chorava copiosamente, querendo que fosse aberto ali os selos diante daquela situação, e não havia ninguém com competência suficiente para fazer abrir aqueles selos. E eu preferi falar diante de todos para que ficasse claro. Aquela era uma situação na qual vocês já conhecem que o livro de Apocalipse é um livro que fala sobre fundamentos importantes, como as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Existem 3 esquemas que marcam o livro de Apocalipse como propósito: as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. É um livro literalmente voltado para a revelação. As coisas que viste, aquilo que ele viu, aquilo que ele recebeu do Pai. As coisas que são, as coisas que estão referentes à igreja. As visões e recomendações que o Senhor delegou como correção, um desafio a um recomeço. E as coisas que hão de acontecer, aquilo que está por vir, o desfecho final da história. E a Bíblia fala de forma tremenda que ciclos de julgamentos estão por acontecer. E isso está englobado os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. E isso nós não podemos entrar no contexto, porque na grande verdade, esse aqui já é uma questão escatológica, que a gente vai ter que destrinchar. Eu não sou formada em escatologia, em teologia. Porém, posso me especializar nesse assunto numa outra situação. A gente pode estar estudando sobre esse aspecto. Porém, o cerne da história, o que nós estamos falando na suma, na íntegra, não é utilizando uma visão que já foi dada, algo que já foi revelado. Nós estamos falando hoje na íntegra de um consolo, de algo que aconteceu diante de uma situação que era irreversível. Não havia não havia alguém competente que pudesse se posicionar diante de um quadro totalmente quebrado, diante de um quadro totalmente sem solução. E naquele momento, para surpresa de João, essa palavra Deus me deu para nos utilizarmos, aleluia, como base em que Deus, o Senhor, é zeloso e ele jamais ouviria o gemido, o choro de alguém que ele não pudesse se levantar do seu trono e vir ao nosso encontro, trazendo resposta. Quando eu falo assim, não tem como as lágrimas não vir no rosto, que não tem. E ele diz que naquele momento sentado estava. E ele olha para o céu e não vê na terra nem embaixo da terra ninguém que pudesse ter competência o suficiente para abrir o livro e para olhar para ele. No versículo 4 ele diz: e eu, João, chorava muito porque não havia ninguém achado digno de abrir o livro e desatar o seu selo. Todavia um dos anciões se levantou e ele declarou: não chores.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e para desatar os seus selos. E se você discorrer em todo o capítulo, você vai ver que o livro foi aberto. A Bíblia vai dizer de forma muito tremenda, de forma muito clara, que os anciãos se levantaram e ele ali se prostraram diante do Cordeiro. E cada um deles com harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que significa a oração dos santos, entoavam um cântico dizendo: digno és tu, aleluia, de abrir o livro e desatar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste por Deus, aleluia, os que procedem de toda tribo, língua, povo, raça e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Glória seja dada ao nosso Deus, ao nosso eterno Deus. O que é que eu quero dizer para você, meu querido, nesta manhã, através desta oração, é que você se prepare para vencer esta batalha. Eu lhe digo, você não vai vencer esta guerra sem vencer. Arregace as mangas, se prepare, mantenha-se vigilante, porque Deus, o Senhor, dentro do seu poder, Ele nos dará revelações, Ele nos dará visão, Ele não nos deixará derrotado em meio às nossas dificuldades. Porém, nesse meio de caminho na qual nós estamos trilhando rumo à nossa vitória, nós travaremos muitas pelejas, porém, nós superaremos as nossas dificuldades e iremos conquistar, em nome de Jesus, aquilo que Ele nos tem prometido. Portanto, nesta manhã, levanta-te na presença do Senhor e canta, glorifica. Nós venceremos sim esse flagelo, esse infortúnio, essa infelicidade, essa peleja, esse revés, porque nós não estamos lutando com a força do nosso braço apenas. Nós estamos lutando com um Deus que é vencedor. Nós estamos lutando com um Deus que prioriza o teu clamor. Nós estamos lutando com um Deus que conduz o seu povo e que de forma tremenda e poderosa enfrenta os conflitos da terra. E Ele, de forma poderosa e maravilhosa, Ele ataca, encara, Ele pega pelas bitacas o teu inimigo e diz: saia do meio, porque quem está nesta peleja comandando sou eu. E eu creio, querido, que nesta manhã o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele está agindo a respeito da nossa vida. E neste nono selo que se abre, eu digo para você: não abra mão da sua bênção. Não abra mão daquilo que Deus te prometeu. Nesta manhã, pode verbalizar a plenos pulmões que a sua vitória é a próxima parada. Nós iremos contemplar Deus, o Senhor, de pronto, entrando com providência e assinando assim, aleluia, a tua vitória. Nós temos um Deus que luta pelo seu povo. Eu vou lhe dizer uma coisa: crente não vive uma vida de facilidade. O crente que vive uma vida de facilidade, ele ainda não experimentou, aleluia, os benefícios da cruz que traz dentro do kit de salvação. Grandes batalhas que nós iremos travar. Porém, entre lutas e dificuldades, nós temos um Deus que tudo pode e que nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. E a última palavra é de Deus. Então, querido, se você está na direção desse Deus, eu digo para ti nesta manhã: aquele que criou novos céus e nova terra, é esse que está tornando o teu tempo em um tempo de novidade, que vai mudar, que vai modificar para melhor, que vai restaurar, que vai reformar, que vai refazer, que vai rejuvenescer, que vai revigorar, que vai tratar, que vai reparar. É esse que vai consertar o que está torto na tua vida. Enfrente esta guerra. Se você é daquele tipo de crente que quando o caldo começa a engrossar, tu sai fora e vai atrás de resolver da tua maneira, oh meu filho, você nunca vai aprender a ter uma vitória, porque você nunca vai vencer. Então nesta manhã, se o negócio engrossou, se o negócio piorou, sabe o que você vai fazer? Você vai enfrentar essa peleja, vai sair da zona de conforto e você vai, em nome de Jesus, entrar nesta peleja, independente do impacto que seja. No primeiro momento, eu quero que você se comporte como um ungido de Deus, como um preparado de Deus. Se Jesus tivesse olhado
para a peleja que estava diante da sua situação, diante daquele momento no Getsemane. Se ele tivesse olhado dentro daquele jardim que ele estava a ponto, aleluia, de ser capturado e levado para a cruz do Calvário, a vida com os olhos das lentes retrógradas da miséria, eu digo para você, ele não teria ido à frente. Mas ele literalmente, diante daquela oração, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não, eu sou vencedor. Eu vou até o fim. Eu vou vencer. Ainda que eles pensem que a minha morte é uma situação ou um estado de derrota, eu vou crer que uma batalha, uma briga espiritual foi travada. E eu, que estou aqui como bom representante da glória, enfrentarei esse conflito, combaterei o meu combate, pelejarei a minha guerra, vencerei os meus opositores e, é claro, derrotarei o pai da mentira. Eita Deus, Deus vai desmascarar todo o levante do capeta contra a tua vida. E você vai ver, aleluia, que a tua esperança na fidelidade do Senhor, mesmo que por meio do sofrimento, vai te fazer gerar o teu Samuel. E tu contemplarás, em nome de Jesus, que os olhares discriminativos, que os olhares, aleluia, de crítica, que se levantaram contra a tua vida, serão confundidos quando tu se levantares com dupla honra, dizendo verdadeiramente: aquele que me falou, ele velou para cumprir. Queridos, eu creio que neste exato momento não são poucos os irmãos que estão dentro de covas de leão, mas a mesma mão que te pôs lá é a que vai dizer: me dê a mão que eu vou te tirar daí de dentro. Não se preocupe, meu querido, porque o nosso Deus continua no comando de tudo. Ele é o nosso ajudador. E no auge do nosso problema, do nosso grande problema, Deus, o Senhor, ele sempre tem uma solução impossível para um problema impossível. E é por isso que nós não desistiremos, porque Deus, o Senhor, tem na sua mão as rédeas da situação. E ele, de forma bendita, poderosa e grande, ele vai nos dar, em nome de Jesus, uma nova direção. Nós alçaremos, em nome de Jesus, grandes voos. E ele, de forma tremenda, poderosa e bendita, nos ajudará em meio a essa caminhada. Portanto, aguarda confiantemente no Senhor, porque o Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus abastecedor, o Deus socorredor, ele nos ajudará, nos sustentará, assim como ele sustentou o profeta Elias, mandando para ele ali através de um urubu pão para ele comer e carne. Eu creio que ele também vai fazer na minha vida e na tua. A Bíblia fala que Deus usou 4 leprosos para levar uma boa notícia de abundância para o seu povo ali, quando Samaria estava passando por um momento terrível de seca cruel, no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 7. Então eu creio que o mesmo Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de quase 1.000, ou melhor, 5.000 homens, ele vai também fazer algo tremendo que vai ultrapassar as nossas expectativas. Ei! Deus vai ultrapassar a sua expectativa. Sabe por quê? Porque ele está vendo o seu esforço e ele não abre mão de maneira alguma de te ver vitorioso. Então não desista, persista, insista. O melhor de Deus ainda está por vir na minha vida e na sua vida. Então, aguarda mais um pouco. Só mais um pouquinho, e tu contemplará a poderosa mão de Deus, de forma tremenda, de forma excelsa, de forma bendita, de forma maravilhosa, fazendo proezas na minha vida e na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Para a glória de Jesus, amém, e graças a Deus, que Deus seja louvado. Na FM Gospel tem Gospel em Vila Medeiros.